com a voz do Daniel também é linda. Então, nesse momento, o nosso coração tá assim, né? Escutando a música, imagino eu, não é? Com essa luz aqui no coração. E o que vocês sentem olhando para essa foto? Paz. Paz, né? Então, essa mulher aqui representa nós. No momento que estamos orando, que a gente está lendo o Evangelho ou a Bíblia, no momento que a gente está cantando, igual estava agora, né? Cantando, sintonizados com Deus, com Jesus. Então, é isso que acontece. O nosso coração, ele fica transbordando de luz, emanando luz. E Jesus desse jeito. Então, se a gente pudesse ver, né? A gente veria isso. Olha que lindo, gente. E olha que gostoso que é saber que quando a gente está sintonizado com Jesus, ele vem. E ele vem sempre nos socorrer, nos escutar, né? Porque ele nunca nos abandona. Então é isso que acontece. E aí, vamos refletir um pouco. Que cada um responda aí com você mesma. Eu trago Jesus para o meu lar? E o que será que eu faço para trazer Jesus para o meu lar? Igual essa mulher aqui. O que será que eu faço para que Jesus venha e me dê um beijo na testa, me dê um abraço, me traz um conforto, um alívio? O que será que eu estou fazendo? E será que eu estou fazendo realmente algo? Rezando, orando, mentalizando Jesus, pensando em coisas boas, escutando boas músicas que fala, né, que tenha palavras positivas, salutares. Será que eu estou proferindo, falando palavras positivas? Ou será que eu tenho o hábito de reclamar, de falar palavrão, que mais? De pensar coisas ruins, de estar invigilante, esquecer de Deus, esquecer Jesus, não ler um bom livro, igual o Evangelho, né? Fazer as orações, porque esse comportamento afasta Jesus e qualquer espírito de luz. E ao contrário, a gente acaba atraindo os espíritos malfeitores, que algum mal eles vão nos fazer. Então, outra pergunta, será que eu escuto quando eu mentalizo ou sintonizo com Jesus? Será que eu estou escutando a voz doce dele? Porque Jesus conversa conosco o tempo inteiro. Deus também está conversando conosco o tempo inteiro. Eu fico pensando, né? Como que Deus conversa com a gente? Eu fico o tempo inteiro, né? Como é que Deus está conversando comigo? Com a chuva que ele manda, com um sol lindo, maravilhoso quando abre, com um animalzinho, um bichinho que a gente escuta, um passarinho cantando, quando a gente tem contato com a natureza, quando a gente está passando por alguma situação, de repente aparece alguém para nos ajudar, né? De repente aparece alguém oferecendo uma mão amiga ou uma ligação. Ou de repente eu tô lá tão mal, eu abro o evangelho aleatoriamente e vem numa palavra, e vem numa lição, num texto que eu estou precisando de ler, de escutar. Então, Deus, Jesus está conversando comigo, com a gente o tempo inteiro. Mas será que eu estou atento a isso? Será que eu estou percebendo? Ou será que eu fico com o hábito, com a mania de reclamar que Jesus não lembra de mim? Jesus só lembra do vizinho. Olha lá a grama do vizinho, tanto que tá verde. Mas Jesus me esqueceu, que a vida do outro é melhor e a minha não. Mas Jesus está o tempo inteiro conversando com a gente. O tempo inteiro. Então, que possamos estar atentos a escutar, atentos a perceber, porque a gente nunca tá sozinho, né? Mas aconteceu uns fatos comigo essa semana que passou, que me deixou mal pra caramba. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, a minha vizinha não me liga. Minha vizinha não me liga. Ela tem meu telefone, a gente faz exercício, fazia, né, que eu afastei junto. E ela me ligou, ela não conseguia falar. A diabetes dela estava 609, a pressão 22/12. E ela não conseguia falar. Ela só conseguiu falar para mim,
vem aqui, por favor, e traz uma fitinha pra você medir minha glicemia. Eu tentei ligar meu carro, quem disse que meu carro pegava? E eu desci correndo, com essas fitinhas, com a insulina, eu desci correndo. É um quarteirão da minha casa. Eu cheguei lá, ela mal deu conta de abrir o portão pra mim. Tremendo. Era 11h30 da manhã, ela não tinha conseguido comer nada. Porque a diabetes estava alta, com medo de comer alguma coisa e passar mal. Media glicemia alta, media pressão alta. E eu falei, o que você tem aí? Ah, tem ovo. Ovo na geladeira. Ah, dona Romilda. Peguei e falei, eu vou cozinhar 2 ovos pra você aqui. Cozinhei 2 ovos, parti no meio, pus só um tiquinho de sal e ela foi comendo, comeu esses 2 ovos. Eu saí de lá, deixei a glicemia 409. Mas eu acredito que ela iria morrer ali. Eu pelejei com ela para levar no UAI, mas eu ia chamar o Uber, porque meu carro não pegou. Então aí eu pensei assim, cara, eu tava no chão, eu vim socorrer uma pessoa. E você saiu que jeito? Saí parecendo que eu tinha dado um presente. E agora todo dia eu ligo, como é que a senhora tá? E na segunda foi para no UAI. Diabetes alta, e eles liberam, ela vai embora para casa com 309, 400 e tanto. Eu achei erradíssimo. Mas Ainda tem gente que não acredita em Deus, né? Então. não, eu só tenho que agradecer. Exatamente. Eu ter ido lá acudir. Exatamente. Não pude fazer muita coisa, sabe? Mas você fez muita coisa. Mas Porque ela poderia ter morrido. Ela poderia ter morrido. Aí eu fui lá, o marido dela vende caldo de cana ali perto da escola. Eu fui a pé lá perto da escola, falei, seu Neto, a dona Romilda tá passando mal, desce lá. Eu acabei de vir de lá agora. Ele entrou no carro dele, nem sei o que ele deixou pra trás. Ele foi lá socorrer a esposa e levar pro ar. Mas eu senti que ela ia morrer. E ela não me liga, não é de me ligar. E aí, nesse momento, você escutou a voz do seu anjo da guarda falando, vai lá ajudá-la. Porque você poderia muito bem falar, não, eu não posso. Não, eu não tenho fitinha. E não querer ir. Não, eu fui né? a caixinha. Mas aí você escutou. Então, a voz ali do seu anjo da guarda, né, falando pra você, vai e ajuda. Então, quando a gente se propõe a ajudar alguém, eu estou nesse momento escutando Jesus e estou levando Jesus também comigo para aquele lar, para aquela pessoa que está ajudando, né? E o tanto que a gente fica melhor, o tanto que a gente se sente melhor, assim. E domingo eu tava falando com Deus, ainda falei com Deus. Falei, Deus, não é problema meu. Eu tinha falado com ele mais cedo, que eu amanheci mal no domingo. Falei, Deus, não é problema meu. Vou fazer desse jeito agora. Não é problema meu. O telefone toca, mulher. Como não é problema meu? Não, realmente não é problema seu, mas você poderia ter ajudado, não poderia? Mas se eu fui escolhida para ir lá... Então, mas não é um problema seu, mas você poderia ter ajudado mesmo não sendo um problema seu. Eu falei, nossa, é demais. E hoje eu falei pro seu Javar. Porque você pôde ir. Javar, eu não tô com vontade de ir lá no centro. Lá O seu Javar falou pra mim, falou, não, vai sim. Até eu tava com preguiça de vir nesse tempo, nessa chuva. Falei, gente, logo hoje, nessa chuva, parece que toda vez que eu venho, o tempo ou tá chovendo ou tá de frio. Aí eu coloquei a música, eu falei, quer saber, esse pensamento, essa preguiça não é minha. Isso não me pertence. Não. Então, eu vou sintonizar aqui os meus pensamentos, trazer meu anjo da guarda, fazer a limpeza para encaminhar os irmãos, né, que estavam comigo me influenciando a ficar com preguiça de vir, porque é o tempo, porque é isso, porque é aquilo. E aí, pronto, realmente, eu fiquei bem. E aí veio o ânimo e veio a vontade, né? Depois a música que nós estávamos precisando. Exatamente, porque eu escutei ela hoje. Parabéns, obrigada. E aí, gente, o nosso lar, ele é um santuário. Então, é um lugar de paz, é um lugar de bênçãos. Então, é importante a gente cuidar demais do nosso lar. Trazer, igual eu falei no início, né? Trazer sempre Jesus, trazer sempre energia boa, tá sempre limpando, purificando o ar, purificando o ambiente com energias salutares mesmo. É nossa responsabilidade manter o nosso lar positivo e não um lar de discórdias e retrocessos, um lar de reclamações, um lar de briga, um lar de comentários, de cutucadas. Quantos lares, né, que a gente vê, inclusive os nossos, às vezes a gente fica cutucando o outro, implicando o outro. Então isso é
um lar de discórdias, que é o contrário de um santuário. Que é o contrário do que Jesus nos ensinou. E aí, Jesus, ele fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim. Então, eu só consigo chegar a Deus através de Jesus. Porque Ele nos leva, Ele é o caminho. Então, Ele nos leva até lá. Ele é a nossa direção. Ele é o que nos direciona. Então, quando eu estiver em dúvida, para onde que eu vou, que caminho tomar, é eu lembrar. Gente, é Jesus. Como é que eu posso seguir Jesus? O que que eu posso fazer? Onde que tá? Eu posso me basear com isso aqui. Porque aqui é uma amostra, né? Uma pequena amostra do que Jesus nos ensinou, do que Jesus deixou para nós. Tem todas as respostas. Que tem, pelo menos uma parte das respostas que a gente precisa, né? Porque tem muita coisa que a gente nem sabe, né? Não cabe a nós ainda sabermos, acredito eu. Mas isso daqui é um norte que nos dá, né? Porque é através da Bíblia, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de outros livros, outras obras, dos ensinamentos que Jesus está falando. E através dessas obras, eu sei qual que é a verdade. Então, a verdade, ela é única. Não existe meia verdade. Boa noite, seja bem-vindo. Não existe meia verdade, não existe mais ou menos verdade ou mais ou menos mentira. Verdade é uma única. É isso, é aquilo. Não existe mais ou menos preto, não existe mais ou menos amarelo. Preto é preto, amarelo é amarelo. Vermelho é vermelho, rosa é rosa. O céu é céu, a terra é terra. Então, não existe mais ou menos. Eu sou mais ou menos boa, não. Ou você é boa, uma pessoa boa, ou você é uma pessoa ruim. Né? Não existe mais ou menos. É igual não existe pecado pequeno, pecado grande. Pecado, pecado. Nem inveja boa ou inveja ruim. Tem gente que fala assim, eu tenho inveja branca de você. Uma inveja branca ou inveja boa. A inveja é o câncer, né? Inveja, egoísmo, né? Tudo ruim. Então, isso, né? Então, Jesus veio mostrar isso, que ele é o caminho, ele é a verdade é isso, né? Não existe meia verdade, e ele é a vida. Então, a gente só vai conseguir acessar Deus, nosso Pai, e senti-lo no nosso coração, lá no íntimo, através de Jesus. Porque sem ele, a gente não consegue. E Jesus nos encaminha até ele, nos leva até Deus. E Jesus falou também, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, gente, a luz... Opa! A luz no coração. Então, Jesus falou, aqui ó, cadê? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Que também é lá, é a luz. Então, as trevas é a escuridão. Então, quantas vezes a gente já se pegou em situações da gente se ver numa escuridão, de achar que não vê nenhuma luz, como se não tivesse nenhuma luz no túnel, como se tivesse tudo escuro, e pedir, meu Deus, eu não consigo enxergar nada do que eu posso fazer, nenhuma luz, traga uma luz. E se a gente pede com muita fé e com muita vontade, com muito desejo, gente, e confiança, sintonizando com Deus, essa luz ele vem. Porque não existe nada que não possa ser feito. Não existe nada que esteja perdido. Não existe nada que não possa ser resolvido. Às vezes aquela situação não possa ser resolvida. Mas o que eu sinto pode ser resolvido. Tem coisas que eu não vou controlar. Os outros a gente não controla. Mas dentro de mim eu consigo controlar e eu consigo modificar. Como? Trazendo muito a fé e trazendo a confiança e os ensinamentos que Jesus trouxe. E aí, lá na frente, ele fala, como que eu vou acessar essa luz e não andar nas trevas, na escuridão? Através da lei do amor. Então, a doutrina de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, se resume na lei do amor. Então, o que ele quis dizer no resumão é, amem-se. Ame a si, amem-se uns aos outros, ame o seu inimigo e ame a Deus acima de todas as coisas. Então, o amor acima de tudo. Amar os animais, amar a minha casa, amar as plantas, a natureza, amar a Deus, amar Jesus, amar o meu amigo, amar o inimigo, amar aquele que eu tenho desafeto, amar aquela pessoa
que eu tenho uma certa dificuldade, amar o meu irmão, meu marido, minha esposa, todos, né? Então, essa é o que resume e é um ensinamento que a gente precisa praticar demais e que é o mais difícil, né? Porque as outras virtudes vêm depois do amor, né? Engloba, porque o amor engloba tudo. O amor é o master, né? E as outras virtudes faz parte do amor. E aí, à medida que a gente vai praticando as outras virtudes, de eu conseguir perdoar, de eu ser bondoso com o outro, o que mais de virtude? Vai falando aí. De eu ser paciente, de eu ser tolerante, isso tudo vai me levando pro amor. Então, a imagem que eu tenho o amor tá aqui, né? E aí, tudo que a gente vai fazendo, hoje eu sou paciente um pouquinho mais. Aí amanhã eu sou mais tolerante. Aí hoje eu já consigo perdoar. Que seja aquelas coisinhas pequenas, eu consigo perdoar. Amanhã eu vou conseguir perdoar aquelas coisas mais graves. Aí eu consigo tirar aquela mágoa. Aí eu consigo tirar aquele ódio. Aí eu consigo trazer mais alegria pra minha vida. Mais satisfação, mais compaixão, mais bondade. E aí isso vai me levando a sentir mais o amor, a me conectar mais com o amor. Porque a nossa essência é amor. Nós somos seres de luz e de amor, porque somos criação de Deus. Então, se Deus é amor e é luz, nós somos luz e amor. Não tem como sermos diferentes ao contrário disso, porque somos criação de Deus. Então, lá no nosso íntimo, nós somos cheio de amor. Só que o que acontece? Vão acontecendo desde, sei lá, quantas vidas e existências, quantas existências que a gente vive, a gente vai progredindo e vai passando por situações, sofrimentos, dores, problemas, que a gente vai acabando criando certas armaduras, certas defesas, que é o ódio, é uma defesa, a vingança é uma armadura, a arrogância. Então, isso tudo serve como uma proteção para as feridas que a gente tem. Então, cada um tem as suas armaduras, as suas defesas, para não acessar as feridas que cada um traz, né? E aí, por trás dessas feridas, de tudo isso de ruim que a gente ainda carrega, tá escondido o amor, lá no fundo. Então, à medida que a gente vai praticando essas virtudes, a gente vai acessando esse amor que existe dentro de nós. E aí, a gente vai entrando em contato com essa nossa essência, que é puro amor e luz. Boa noite! Boa noite. Se achegue. E aí eu vou ler aqui o pedacinho do capítulo 11 aqui do Evangelho, que fala amar o próximo como a si mesmo. Aí, no último parágrafo do maior mandamento, aí fala assim, ó. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. Gente, como é difícil isso, né? Mas ao mesmo tempo é muito simples. Vamos pensar numa coisa. Se eu gosto de determinada forma de ser tratada, por que eu não trato o outro dessa forma? Se eu gosto que o outro seja gentil comigo, por que eu não posso ser gentil com o outro? Se eu gosto que o outro seja paciente comigo ou paciencioso comigo, por que eu não posso ser paciente com ele? Se eu gosto que o outro me dê um sorriso e fala bom dia, por que eu não começar falando bom dia e dar um sorriso, ao invés de esperar o outro? Então, se eu quero ser tratada de uma forma, não espere que isso aconteça. Não espere que o outro mude, mas mude você primeiro. Que é muita arrogância nossa esperar que o outro mude e apontar o dedo pro outro, que o outro tem que mudar e eu não. É muita arrogância. Então, numa postura de humildade, é eu mudar. Se eu tô apontando o dedo pro outro, falando, nossa, ele é muito... Nossa, que pessoa... Você não pode guardar ódio no seu coração, você tem que mudar isso. Opa, peraí, deixa eu voltar o meu olhar. Eu posso até orientar a pessoa sobre isso. Mas ao invés de eu julgar ou criticar ou apontar o dedo pro outro, né, de julgamento como crítica, eu posso acolher aquela postura e eu posso voltar a olhar para mim e me perguntar, aonde que eu ainda estou
tendo ódio? Com quem que eu ainda estou tendo ódio e raiva que eu ainda tenho dificuldade em aliviar? Porque todos nós, em algum momento da vida, vai ter raiva de alguém, né? Então, ao invés de eu apontar o dedo para o outro, eu faço a pergunta para mim: aonde que é que eu estou errando? Aonde que é a minha falha nisso? Então, eu vou mudar. Então, amar o próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Porque se a gente faz isso, pronto, imagina a relação de respeito que vai ter. Não vai ter mais conflito, não é? Então, se eu vou agir com o outro da forma que eu quero que ele haja comigo, mas vai ter uma relação de respeito ali e de amorosidade. A esse respeito, não pode haver guia mais seguro que tomar o que se deseja para si mesmo como medida do que se deve fazer aos outros, que é complementando isso. Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, como indulgência, benevolência, devotação, se por sua vez não se agir assim para com eles? Então, se eu cobro do outro que ele tem que perdoar, que ele tem que ser bondoso, que ele não pode xingar, que não pode reclamar, se eu exijo do outro isso, Ai, peraí que eu desconcentrei aqui. Como é que eu vou exigir do outro tudo isso se eu ainda não pratico comigo? Então, a mudança inicia primeiro comigo. Então, eu praticando isso, ao invés de cobrar do outro aquilo, igual eu falei, né? Porque quando eu cobro do outro, pode saber que eu ainda tô muito falho naquilo. Eu só aponto o dedo pro outro naquilo que eu tenho. Eu só enxergo no outro aquilo que existe dentro de mim. Não tem como eu enxergar no outro o que não tem em mim. Então, se eu enxergo as pessoas com um olhar negativo, é porque eu faço isso comigo. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Então, se a gente praticar todas essas virtudes, não vai existir mais egoísmo, inveja, orgulho. E aí as relações vão ser muito mais de respeito. Quando os homens as tomarem como regra de sua conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. E aí, gente, quando isso acontecer, né, da gente praticar isso, de fazer com o outro o que eu quero que faça comigo, de praticar essas virtudes com o outro, ao invés de eu esperar que eles praticam comigo primeiro, vai reinar a paz e a justiça nesse mundo. E o que a gente mais quer? A gente quer se sentir seguro, não é? A gente quer sair na rua, se sentir seguro. A gente quer sentir paz. Porque a maior dificuldade é sentir paz no coração. E paz aqui, ó. Porque a cabeça, ela não para. Os pensamentos, eles não param. Todo mundo aqui pensa demais. Então, a serenar os pensamentos, a serenar a mente, a serenar o coração, de sentir a verdadeira paz, isso é um desafio. E para eu conseguir praticar tudo isso que tá aqui, né? Que Jesus nos ensina. E aí não haverá mais ódio, não haverá mais discórdia. E pelo contrário, haverá união, haverá concórdia, haverá benevolência mútua, haverá amor, respeito. Então a gente vai viver num paraíso, né? Num verdadeiro paraíso. Ó, o bebezinho tá aqui. Tá aqui e chora. Uai, cadê o trem aqui? Uai. Acabou. Aí. Jesus, gente, jamais desiste de nós. Ele jamais se cansa de nós. Jesus conhece você e te ama. Quem cansa de nós, somos nós mesmos que cansa da gente mesmo. E o outro também cansa das nossas lamúrias. Ninguém tem paciência de ficar escutando reclamação. Quem gosta aqui de ficar escutando reclamação? Eu não gosto. Ninguém é pinico de escutar reclamação de ninguém. Eu falo, ninguém é vaso sanitário para escutar os lixos dos outros.
Eu posso conversar, é diferente. Buscar orientação, desabafar, que é diferente daquele hábito de ficar só reclamando e não fazer nada. Porque a reclamação leva à inércia, me leva a ficar na vítima e a não a fazer nada, a não trazer nenhuma solução, a não buscar uma ação. A reclamação nos leva a isso. Agora, eu conversar com alguém, buscar alguém para desabafar, para buscar uma orientação, para buscar uma ajuda, para buscar uma clareza, me ajuda a pensar, me ajuda a decidir o que eu posso fazer, o que você acha? E aí ter essas conversas agradáveis e ricas com alguém que possa te elevar, que possa te auxiliar, gente, isso é maravilhoso, né? Então, todos nós temos essas pessoas que podem nos ajudar, que estão ali dispostas a nos escutar mesmo. Todos nós temos. Agora, reclamação, aí ninguém gosta disso, né? Só que Jesus não cansa. A gente pode reclamar que Jesus tá ali. A gente pode falar, brigar com Deus, com Jesus, que Jesus tá ali. Ele nunca vai nos abandonar, né? Então, ter isso dentro da gente, que Jesus não cansa de nós fazendo o que a gente faz, gente, isso é um alívio, né? Isso traz um conforto. Então, a gente também ter essa postura da humildade de saber que nós somos seres falhos. Nós vamos errar todos os dias, todas as horas a gente está errando. Mas quando eu estou disposta a melhorar, a crescer, a reconhecer o meu erro na humildade. Porque o que acontece muitas das vezes que eu vejo? A gente tem dificuldade em reconhecer o erro. Não, eu não tô errada, é o outro que tá errado. Eu tô certa, é você que errou. Então, vamos trazer essa humildade de reconhecer, né? De baixar a cabeça e reconhecer. Realmente eu errei. Você me perdoa. Eu sinto muito por eu ter feito isso. O que eu posso fazer para poder te ajudar, né? Então, fazendo isso, eu consigo até escutar Jesus, porque eu só consigo escutar Jesus e me sintonizar com Ele quando eu me coloco nessa postura de humildade. Porque se eu não reconheço nem os meus erros e se eu aponto sempre o dedo para o outro, como é que eu vou aceitar o que Jesus está me dando? Eu não vou conseguir aceitar. Porque aí vem uma dificuldade, eu já revolto contra Deus. Porque eu acho que Deus não gosta de mim. Mas Deus, ele faz tudo muito certo. Então, se ele nos trouxe aquela dificuldade, é para mostrar pra gente que a gente dá conta. E como que eu sei a fé que eu tenho? Quando a gente passa pela dificuldade. A gente não precisa fortalecer a fé quando a gente tá numa vida boa, quando a gente tá numa vida tranquila que não existe problemas. A gente só prova, só sente a fé que tem quando a gente passa por algum problema, que a gente fica ali fortalecendo a fé para dar conta para Deus, né, de pedir, Deus, me sustenta, me dê a força e a fé para que eu consiga passar por essa dificuldade. Para mim perdoar, eu tenho que me perdoar primeiro, para não pedir perdão para a pessoa? Não necessariamente. Mas é importante você se perdoar, porque você só vai conseguir perdoar o outro se você fizer isso com você. Então, eu só consigo fazer com o outro aquilo que eu faço comigo. Entendeu? Então, se eu me julgo, se eu me critico, se eu fico numa autocobrança comigo, como é que eu vou ser amorosa e perdoar o outro se eu não consigo fazer comigo? Né? Porque as minhas atitudes são reflexos do que acontece no meu mundo interno. Aí é mais difícil eu perdoar o outro. Aí eu vou achar que eu perdoei, na verdade, lá no fundo, eu não perdoei honestamente, sabe? Às vezes eu tô me enganando. Então, o caminho é eu comigo mesmo, para eu refletir isso, né, do que acontece aqui dentro, eu refletir pro outro. Aí fica mais fácil. Como que eu trabalho nessa parte? Não tem uma regra. Praticando. Orando, pedindo para Jesus, né? Tem uma técnica muito boa quando tá entalado ou a pessoa fez muita coisa, escreve tudo que a pessoa fez de ruim, escreve, bota pra fora ali escrevendo, sabe? Tira do coração, escreve ou fala pra parede como se a pessoa estivesse ali. Tem problema se passar de doido, não. Fala pra parede, pra um poste. E aí depois que fizer isso,
queima essa carta, queima o papel e faz uma oração e pede para Jesus, para o anjo da guarda, para a espiritualidade de luz, limpar aquilo, né? Levar embora, tirar do coração. Porque quando a gente faz de coração, com o tempo, isso vai amenizar, tá? Isso vai amenizar. É ter a fé, é ter a confiança, porque cada um sabe a dor e a ferida que carrega. E não é fácil, mas é a gente praticando dentro dos nossos limites, dentro daquilo que a gente dá conta. E o mais importante, não perder a fé, né? Lembrar sempre que Jesus está aí com você. Ele está aí do seu ladinho, te auxiliando, te intuindo. E com o tempo a gente consegue. Porque Jesus, ele é amor, ele não nos julga, ele não cansa das nossas lamentações, ele escuta a nossa dor a qualquer hora, ele escuta pacientemente. E quando eu acredito, né, em Jesus, em Deus, quando eu fortaleço isso dentro de mim, essa crença mesmo do confiar, de entregar a minha vida, Deus, eu entrego a minha vida pra você. Gente, não sei quem que tem essa coragem, não. Acho que só Chico Xavier. Não é, Marli? Sei. É muito difícil. Entregar a vida, falar assim, de coração. Eu entrego a minha vida. Na nossa história pós-Cristo, né, teve muitos e muitos e muitos, né, Que fizeram isso. Mas que assim, mais perto da gente. Você tá tendo referência daqui. Isso. Assim, tivemos muitos trabalhadores, né? A Irmã Dulce, Madre Teresa, o Chico Xavier, o Gandhi, o Divaldo. Então são poucas pessoas. Sim. Não é fácil, não. A gente de coração, porque aí a gente sai do controle total. E entregando a nossa vida para Deus é a gente confiar realmente que tudo que nos vai acontecer é para o nosso bem. E sem lamúria e sem reclamação. Larissa, quando a gente fala e escuta muito sobre a humildade, eu já vi casos acontecerem assim, de pessoas que são ajudadas de todas as formas possíveis e já topei na porta do mercado com as pernas dobradas para trás, falando para as pessoas que é aleijado, pedindo para as pessoas ajudar, falando que tem filhos deficientes para ajudar. Essa pessoa, ela está enganando a si e as outras pessoas, mas a pessoa tem ciência que ela não está enganando a Deus. E como Deus é justo, é amoroso, não julga, mas o que será que acontece com essas pessoas nesse caso? Não cabe a gente julgar. A gente não cabe a gente julgar, mas Deus não julga. Mas não é certo. Deus, a gente não sabe sei, que mas não é quando certo. a gente fala que não é certo, a gente já tá julgando. A gente não sabe a vida daquela pessoa, a gente não sabe a história. Então, quando eu falo que não é certo, eu já tô julgando. Tá vendo tanto que é difícil? Então, mas aí A gente se colocar na postura. A gente pode conversar com essa pessoa? Mas você pode conversar com quem e pode, explicar mãe. pra ela que ela tá errada? Pode. Se ela tiver aberta, mas você tá julgando quando você fala que ela tá errada. No meu entendimento. Tá vendo tanto que é difícil a no meu postura de entendimento humildade? Tá errado. Então, no seu entendimento, mas é um julgamento. Você falar que a pessoa tá errada, você tá julgando o comportamento dela. Pra ela, você não sabe se ela tá errada. Será que não? Não sei. A Não pessoa- sei. a pessoa A gente que eu tem que ter vejo muito todos cuidado. os dias Então, mas a gente andando, tem que ter, caminhando, mas a gente tem que ter muito fingindo cuidado pra uma não lesão. entrar no julgamento. Porque aí a gente tá julgando se aquela postura é certa ou errada. Não cabe a nós julgar se tá certo ou errado. É esse que é o nosso desafio. Tá vendo tanto que é difícil? É eu olhar para aquela pessoa com um olhar de humildade, de olhar como um irmão que está necessitando. Porque Jesus, ele não julgava. Ele ajudava qualquer um, independente se estava fingindo, se era Eu acho mentira, que se não era. O ideal, eu não sei, é fazer uma prece, nem afrontar essa pessoa. Mas nem É questão de orar por afrontar. essa Qual por que é a essa caridade que a pessoa. gente pode fazer? Às vezes a pessoa não quer Orar. ajuda, eu vou orar. Não é Mas nem eu questão de acho- afrontar. Eu acho que um diálogo ajudaria sim. Sem o Mas, julgamento. Com cuidado, com cautela. Porque é cuidados, muito- porque todos nós, independente de quem seja,
estamos na nossa, no nosso melhor, no melhor etapa ou momento, Melhor momento da nossa vida, nossa né? existência. Então, essa pessoa, com toda certeza, já esteve em estágios piores. Mas assim, e se por acaso você está diante de uma situação que está te incomodando, eu acredito que Jesus está conversando com você para que você oriente, né? Porque Tem uma conversa fraterna. eu, por exemplo, E não de julgamento. se eu estou numa conduta não condizente com as leis divinas, e se alguém me chama e conversa comigo, sinceramente eu fico grata. Porque até então, eu estou naquela situação cega. Para mim, eu estou fazendo o que é certo. Foi o jeito que eu achei. Mas alguém chega e já começa assim com, ô minha irmã, vem cá, vamos conversar. Uma conversa fraterna. Uma conversa E não julgando que você tá errada da forma que você tá agindo. entendeu? É porque saber que tá errado, sabe? Porque assim, alertar a pessoa Não sei. a valorizar. Acho melhor orar de longe. A melhor, Não a sei. pessoa valorizar o dom que ela tem de andar, o dom que ela tem de falar, o dom que ela tem de pensar e utilizar aquilo ali para o lado bom, né? E não por um lado negativo, porque na verdade, se a pessoa está mentindo, a primeira pessoa que está ouvindo essa mentira e vivendo essa mentira é ela mesma, né? Então, igual você falou no comecinho da sua fala, Jesus conversa com a gente. Mas Jesus não vai materializar e falar assim, ó, você tá errado, minha filha, por que você tá fazendo? Não. Da mesma forma que a vizinha da Cida, né? A Cida foi intuída, foi lá e deu socorro. Então, quem sabe essa pessoa que o coração dela tá ficando aflito, não tá precisando desse socorro também, né? É isso mesmo, uma conversa fraterna. Que é diferente de eu chegar pra pessoa e falar, ó, você tá errado. Né? A gente tem que ter muito Porque errado cuidado. a pessoa sabe que ela tá errada. Não sei. Sabe? Porque a gente tá julgando. Não. Tá vendo tanto que é difícil? Posso fazer uma adendo? Não julgue É, para não ser julgado. Sobre essa questão do se a pessoa sabe, sobre se a pessoa sabe ou não está errado, funciona Mas assim. assim, O que é o certo ou errado? É muito subjetivo, porque o certo ou errado ele vai depender muito da construção moral de cada indivíduo. Da história de vida. A minha construção moral, ela é diferente da construção moral das pessoas. Então, às vezes, o que é errado pra mim, por conta dos meus valores e princípios morais, ele funciona de uma forma diferente, porque a pessoa tem a autojustificativa de que age dessa maneira porque nunca conheceu uma forma diferente de viver. Então, julgar se, mas a pessoa sabe que é errado. Não, Não talvez sei, não, porque é. talvez a vida dela foi sempre assim e ela não conhece outro parâmetro pra embasar e falar, não, mas o meu jeito é errado e o outro é certo. Exatamente. Porque tudo depende muito da construção moral. E mas como que Deus age com essa pessoa? Deus não age, Deus deixa que a lei de ação e reação age na vida de cada um, né? Mas ele já tá agindo. Então, assim, não, mas ele não vai agir assim, Deus vai punir aquela pessoa? Não, né? Porque ele já criou o mecanismo. E dentro da própria construção moral, e com o passar do tempo, progressivamente, a pessoa vai ser ali alcançada pela necessidade de reparação no que ela fizer, né? Seja consigo mesmo ou seja com o próximo. De um jeito ou de outro, haverá um resgate, né? Então, quando a gente vê uma pessoa na situação, eu sei que é difícil, mas quando a gente vê na situação, a questão do não julgamento é a gente justamente trabalhar eu não vou ficar pensando que essa pessoa podia trabalhar, que ela podia enviar um currículo. Não, eu vou pensar o seguinte, essa pessoa tem a razão individual dela para estar assim, e eu espero que ela encontre um caminho que seja o melhor para ela. Porque justamente quando a gente fala, mas a pessoa tá vendendo bala dentro do ônibus ao invés de entregar um currículo numa empresa. Esse é o julgamento. E essa que é a parte que tem que trabalhar. E se a pessoa acha que é certo ou errado, a gente não sabe porque vai muito do princípio moral individual de cada um. Por isso que é muito delicado, né? O que a gente fala do outro, se ele tá certo, se ele sabe, se não sabe, né? Igual a Camila complementou. Então tá vendo que é nas sutilezas que a gente se pega julgando o outro? Então é nisso, gente, que a gente tem que ter muito cuidado. Na hora que a gente se pegar pensando algo, na hora, vamos pensar assim, como é que Jesus pensaria e agiria nessa forma? E aí, eu pegar Jesus como um exemplo, pra gente ir trabalhando isso, porque a gente faz isso de julgar o tempo inteiro. Se o outro tá certo ou errado,
Não cabe a nós. Porque igual ela falou, dentro do mundo dele, aquilo pode estar certo. Pra mim, às vezes, tem umas coisas que são certas e pra você não é certo dentro do seu mundo. Só que pra Jesus tem um certo e tem um errado. Só que cada um tem um mundo, cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, né? Cada um tá num tipo de evolução. Então, é muito delicado isso, né? Então, quando a gente vê pessoas nessas situações e a gente pegar se julgando, na hora se pergunta, como é que Jesus agiria nessa situação? E o que eu posso fazer com esse irmão? Uma oração? Oferecer uma palavra? Oferecer alguma ajuda, se for, né? Se tiver como, se não for também colocar você em risco, né? Porque dependendo da situação é perigoso, ainda mais mulher, né? Então, é isso. Respondi? Te ajudei? Bom. Mas é um desafio para nós. É um desafio, gente. Onde Na verdade, a gente quer entender, né? Mas quem é nós para querer entender? É difícil? A gente quer entender. Porque mas- a gente aprende que Deus é amor, que Deus é justo, que não julga e tal. A gente tem que passar pra frente. E aí a gente tem as dúvidas e a situação está debaixo do nosso nariz, a gente sabe que aquilo ali não é uma verdade, mas para mim o que seria uma verdade? Tem tanta coisa que é um mistério para nós, né? Que não cabe a nós entendermos ainda. Que com o tempo, e que eu acredito, né? Com a nossa evolução, em todos os sentidos, moral, espiritual, emocional, a gente vai entendendo muita coisa, né? Muitas coisas vão ficando mais claras, a gente vai tomando consciência. Então, esse despertar da consciência, ele vem acontecendo, a gente tomar consciência de muita coisa que acontece. Mas isso é com o tempo, né? Então, ainda tem coisas que a gente não consegue entender, realmente. Mas a gente faz a nossa parte, né? Daquilo que a gente sabe, do conhecimento que a gente tem, de acordo com a evolução de cada um, é eu pensar, o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? Que eu acho que isso nos dá já um norte, né? Do que fazer, qual caminho tomar. E aí aqui, a angústia. Quantas vezes a gente se pega angustiado, sente angústia, aquele aperto no peito, né? Aquela dor, aquele nó na garganta. E a angústia, o que ela significa? A angústia, ela vem quando eu me desconecto com a minha essência, com o meu íntimo, quando eu me desconecto com Deus. E aí, quando eu estou fora de mim, longe, distante de Deus, de Jesus, a angústia, ela vem. Então, qual que é o caminho inverso? É eu me conectar, sintonizar, trazer lá o meu olhar, a minha atenção lá para o meu íntimo, para Jesus mesmo. É esse o trabalho, é esse o desafio nosso. E aí, ao mesmo tempo, perguntar, quando vem a angústia, porque a angústia, ela convida para algum tipo de mudança. Então, eu me perguntar, o que essa angústia está me contando? O que essa angústia quer me dizer? Às vezes a angústia vem porque eu não tô conseguindo resolver algo, é falta de controle por alguma coisa, ou eu não consigo resolver algo, ou tem alguma coisa que tá empacado, ou sei lá, tá me deixando apreensivo. E aí volta para Deus, confia, traz a sua fé à tona, né? Se conecta com esta fé e com Deus, com Jesus, que tá lá no íntimo. E ao mesmo tempo se perguntar, o que essa angústia quer me dizer e o que eu posso fazer neste momento para eu poder ficar bem? E aí, gente, para finalizar, olha só, eu acho lindo esse texto. Cristo, Jesus. Boa noite, pode entrar. Cristo, quando entra pelo portal do meu lar, ele modifica a paisagem espiritual do recinto. Então, a nossa casa tem portas e tem janelas e portões, não tem? A gente fecha o portão para nenhum estranho entrar. Ninguém entrar, roubar, fazer qualquer coisa. Portão físico, janelas físicas.
Agora imagina portões, portas e janelas espirituais. A gente não vê, pelo menos eu não vejo, só o médium que vê, né, que tem a visão que vê. Então, a nossa casa, ela tem os portais espirituais. E como eu faço para poder manter esses portões espirituais fechados para espíritos do mal? Como a gente deixa o nosso portão da casa fechado para ninguém do mal entrar e fazer coisa ruim? É eu mantendo a vibração dos meus pensamentos. Gente, é vigilância 24 horas. Igual hoje eu dei o exemplo para vocês. Eu acordei com preguiça. Opa, peraí. Acorda, bora, vamos colocar uma música. Fecha o olho, sintoniza naquela música, canta, lembra de Jesus, faz uma oração de coração, pega o evangelho, abre na página e vai ler meditando, com fé, com vontade, com força mesmo. Porque aí a vibração volta a elevar. E aí pedindo também para o anjo da guarda e para os espíritos de luz proteger o ambiente. E pode pedir mesmo. Ó, espíritos de luz, anjo da guarda, proteja o meu ambiente. Mantenha os portões, os portais fechados, para que só vocês me ajudam, para que só os espíritos de luz tenham acesso e os irmãos em sofrimento sejam afastados e não tenham acesso aqui dentro do meu lar. Então, gente, é fazer isso o tempo inteiro. Aí sim, a gente mantém o lar protegido. Além disso, de estar fazendo oração todo dia, toda hora possível, que for possível, se preparando para dormir, que é algo que a gente sempre fala aqui, antes de deitar, de dormir, lê o evangelho, faz a oração, pede a proteção, tudo aquilo, dorme, no outro dia acorda, agradece pelo dia, tal. E além disso, fazer o evangelho culto no lar, que é uma vez na semana, escolhe um dia da semana, um horário fixo. Então, por exemplo, toda quarta, 7 horas da noite, sagradamente, é o seu compromisso, a sua reunião com a espiritualidade. Que naquele momento você, sua família vai reunir com a espiritualidade para meditar, para ler esses livros, para fazer oração e pedir pela proteção da casa. E sempre colocando a água, que o remédio vai ser colocado lá, né? Então, assim, eu mantenho o meu lar protegido, o meu lar iluminado, o meu lar com uma energia boa, né? E também escolher quem vai entrar no nosso lar. É algo que eu sempre falo aqui. Eu não deixo qualquer pessoa entrar na minha casa. Então, o nosso lar é um santuário sagrado. Então, eu preciso escolher e selecionar quem também vai entrar na minha casa. E dependendo, né, às vezes vai vir pessoas diferentes, faz uma oração antes da pessoa chegar, faz uma oração depois que a pessoa ir embora. Porque todos nós trazemos um monte de espíritos, né, em sofrimento. Então, onde a gente vai, a gente carrega. Se eu for pra casa do Javari, vai vir uma turma, eu vou deixar lá na casa dele. Vou deixar lá na sua casa. E vou embora só me sentindo bem. Aí, a hora que eu vou embora, aí o senhor tem que fazer uma oração, fazendo uma limpeza, pedindo a proteção, né? Então é importante a gente estar sempre fazendo isso, né? Todo lugar que a gente vai, a gente fazer isso. Pedir oração, a proteção.